saber quais são, na opinião de vocês, quais os indicadores que mais devem crescer nessa temporada aí de resultados, né? E quais são os mais importantes para o investidor ficar de olho ali para saber se a empresa está realmente melhorando o seu desempenho, principalmente se ele não tem aquela empresa no portfólio dele, mas ele começa a ter interesse, o que ele realmente começa a olhar, analisar ali, que ele precisa realmente ficar atento quando vem essa... Quando a gente está na temporada de resultados, né? É um enxame de números, de um monte de coisa. O que o investidor realmente ele deve ficar atento ali? Quais são esses indicadores que ele precisa mais prestar atenção? Queria começar com o Celso. Aí, se deixar, eu vou falar durante algumas horas, né? Porque tem Fique à muitos vontade. números e depende do setor, né? Porque cada Sim. setor tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, o bancos não tem EBITDA, né? Não tem resultado operacional. Ele pega empréstimo e ele empresta para alguém. Então, bancos, você olha muito o valor de mercado sobre patrimônio, o price book value. Você olha retorno sobre patrimônio, ROI. Então, em bancos é um pouco diferente a análise. É preço sobre patrimônio, preço sobre lucro, né? O valor de mercado sobre lucro é o que a gente chama de price earnings em inglês, valor de mercado sobre lucro, que nada mais é de quanto tempo demora você investindo nele, quanto tempo vai demorar para o seu dinheiro retornar, quantos anos vai demorar. Então, quando a gente olha uma empresa 10 vezes lucro, quando a gente fala, valor, né, de mercado sobre lucro daquela empresa, quantos anos aquele dinheiro vai retornar para você. E por que eu estou falando isso é diferente? Porque empresas como a Magazine Luiza, empresas de varejo que apresentam um crescimento, elas negociam a múltiplos altos, negociam às vezes a 20, 30 vezes lucro. E um banco mais tradicional, que não tem crescimento assim de lucro, ele negocia 10, 12, 8 vezes lucro, dependendo desse banco. Ainda mais se tiver um risco, né? Uma interferência estatal e diferente de bancos, por exemplo, de plataformas, que aí elas apresentam um crescimento muito forte. Mas, quando você olha, você parte para empresas aéreas, você tem que olhar qual é o número de assentos, oferta de voos, demanda por esses voos, custo por assento, por quilômetro. Então, tem vários pontos para olhar. Real estate, né, essa parte de imobiliárias, você também vai olhar essa parte sobre patrimônio, você vai, assim, são vários pontos que tem que olhar e analisar e tomar um certo cuidado com resultados não recorrentes. Então, às vezes a empresa dá muito lucro, só que a pessoa não viu que tem um resultado não recorrente da venda de um ativo, da baixa ou não de algum passivo, ou até uma despesa tributária que ela tinha no seu balanço. Então, assim, analisar balanço, a gente fala que para formar um analista fundamentalista são 2 anos. Um bom analista, 4 anos. Que é olhar IAN, informações anuais, olhar os ITRs, informações trimestrais, olhar as demonstrações financeiras. Então, assim, cada setor tem uma dinâmica. Varejo, que a gente chama de same-store sales, vendas mesmas lojas. Shoppings também tem uma outra dinâmica, que é aluguel mesmas lojas, same-store rental. Então, assim, se a gente fosse falar aqui, eu vou falar de vários indicadores. A parte de commodity, vocês têm menos indicadores, você olha muito price earnings, você olha EV/EBITDA, que é o valor da firma, né, que você soma o valor de mercado mais a dívida líquida sobre o resultado operacional. Então, depende do setor, do segmento que ela está inserida, mas eu gosto muito de olhar no final price earnings, que nada mais é do que o valor de mercado sobre o lucro daquela empresa. Muitas empresas têm um número muito alto porque elas não dão lucro, porque elas reinvestem no negócio dela, porque geram um retorno sobre capital investido muito alto, que é o ROIC. Então, assim, é difícil a gente parar para falar, porque é bastante discussão sobre valuation, sobre métricas que a gente utiliza, sobre indicadores que a gente utiliza, mas vai depender de cada setor que ela está inserida. Eu posso até publicar isso, que é uma tabela que eu tenho, que é em cada um que você olha, até cartão de crédito, qual o setor, por que você olha. Então, isso é interessante. Isso aqui é uma discussão que eu e o Marco a gente pode ter, mas por um tempo longo para falar cada um, infelizmente. Ué, vamos marcar um BMC Talks, Marcos Saravalli. O que você acha? Já estou levantando pauta aqui. Porque eu acho que essa é uma dúvida muito grande de muitos investidores. E, inclusive, Celso, se você puder disponibilizar realmente essa tabela, passa pra gente, a gente publica lá no nosso Telegram aqui também da BMC News. É uma forma de ajudar os investidores também. Porque eu como investidora, também me ponho no lugar ali. É uma infinidade de coisas pra gente avaliar, né? Qualquer ajuda aí é bem-vinda. Eu acho que realmente rende um talks aí, hein, Marcos Saravalli? Já tô pautando vocês dois já.